Acabei de ligar o gravador. Essa é a aula dos arcanos maiores. Eu vou dar uma visão geral de cada carta e vou falar um pouco sobre o tempo que essa carta costuma ficar no jogo. Só lembrando a vocês, na aula passada, quando eu falei dos métodos de jogo, eu falei sobre as camadas de um jogo. Então, só para lembrar, né, vocês disso. Porque hoje eu vou falar várias vezes aonde, em que camada essa carta está no jogo. Então, no tarô, no mapeamento psíquico, a gente tem quatro camadas de arcanos, né? O que seria? Uma camada é passado, presente, futuro. Passado, presente, futuro é a segunda camada. Então, a primeira é quem eu sou, para onde eu vou é a primeira camada. Passado, presente, futuro é a segunda camada. Início, desenvolvimento, auge, final é a terceira camada. E a quarta camada é de arcanos menores. Então, quando eu falo, quando a carta está no centro do jogo, ela está na primeira camada. Está na periferia do jogo, ela está ou na segunda ou na terceira camada. Tá? Então, só para lembrar a posição do jogo, porque a posição que ela está na linha do tempo vai ser importante quando a gente fala do tempo que cada carta fica no jogo. Então, aqui o tarô está dividido, os arcanos maiores, em 3 naipes. O primeiro naipe, porque cada naipe é uma tarefa, e a cada 7 anos a gente passa por todas as 7 tarefas do tarô. São 3 naipes dos arcanos maiores, 4 naipes dos arcanos menores. O primeiro naipe é o naipe onde a tarefa é você identificar os elementos essenciais do ser humano. Então, todo mundo tem essas capacidades que você vai descobrir cada uma de 1 a 7. De 8 até 14 é você descobrir a sua especialidade nessa vida, nesse ciclo, e aprender a colocar, integrar ela, inserir a sua capacidade dentro do ambiente social. Então, essa é a tarefa do segundo naipe. E o último naipe é a ação. É você, então, você descobriu qual é o seu talento, você integrou ele de uma forma que você pode utilizar, então aí você vai utilizar o seu talento e promover transformações. Aí você se transforma com isso também, fecha um ciclo, e fechou o ciclo de 7 anos, e aí você vai recomeçar, definindo qual é a minha base, qual é a minha essência, quais são os meus talentos e a ação de transformação. Então, a carta O Louco, ele é o personagem que está vivendo essa história, mas ele é um período de transição entre um setênio e outro. Então, ele, quando sai, tem tarólogo que nem usa 22, já coloca ele no centro do jogo, como se ele é a representação do consulente. Mas eu utilizo mostrando ele uma etapa de transição entre um setênio e outro, onde você está saindo de situações que você viveu os últimos 7 anos para recomeçar um novo ciclo de 7 anos. Então, só aí a gente já define o tempo. A carta 1 fala de uma série de coisas que estão iniciando, que vão perdurar por 7 anos. E a carta 22 fala de situações que você está fechando e em transição para começar um novo ciclo. Então, a 21 é a carta 7, a carta 14, a carta 21, elas são ases dos arcanos maiores. Como a carta 1, a 8 e a 15 são reis. Por que são reis? Porque o rei é aquele que determina o sentido do naipe todo.
Então, a carta 1 determina, você agora vai definir o que é essencial para iniciar um setênio. Na carta 8, você vai definir quais são as potencialidades, qual é a função que você vai exercer nesse setênio. A carta 15 vai falar, agora você vai agir. Então, você vai definir o seu plano, a sua estratégia de ação. E as cartas, os 7, 14 e 21, mostram o fecho de um ciclo. Então, na carta 7, você conquistou, tem todos os instrumentos que você precisa para a realização da sua função. Agora você vai descobrir qual é o que você tem de especial e com a temperança, o as, você vai ter encontrado um equilíbrio de usar a sua especialidade e poder obter o que você precisa, quer dizer, promover o seu conforto. E na carta 21, a carta do mundo, ela fala, bom, você cumpriu a transformação que você precisava e agora você cresceu, amadureceu, já é outra pessoa. Então, agora você vai poder iniciar uma nova etapa. Então, a carta 7, a carta 14 e a 21 são ases, porque finalizam a tarefa, e, em especial, a carta 21, ela tem todos os ases na mão, porque ela é a junção de todos os ases, falando da mudança de ciclo, de uma mudança de etapa. Então, eu comparo um ciclo a uma ilha. Então, você esteve vivendo numa ilha nos últimos 7 anos, e agora você vê tudo que eu tinha que fazer lá, eu fiz. Eu criei uma estrutura, eu me inseri, eu desenvolvi uma série de objetivos, eu aprendi, eu ensinei, não tenho mais nada para fazer lá. Então, eu quero sair da ilha, que é o 22, e vou encontrar um novo porto, que é a carta 1. Então, tudo que termina no 22, você já vivia por 7 anos. E o que começa na carta 1 é para os próximos 7 anos. A carta 21, por ela ser a penúltima, né, e o as de todos os ases, ela fala também do fecho de um período. Então, é uma carta que diz assim, você mudou, você sente que não é o mesmo de 7 anos atrás, você sente coisas que não sentia, não sente mais o que sentia no passado, percebe coisas que não percebia, pensa coisas que nunca imaginou que fosse pensar um dia, mas está muito ansioso porque você mudou, mas a vida ainda não mudou, a vida só vai mudar na 21. Então, a pessoa ainda está na transição e ela se compara com quem ela foi há 7 anos atrás. Mas essa carta fala, você mudou muito, você não é nem mais quem você foi há 1 ano atrás. Por que há 1 ano atrás? Porque quando você está fechando um ciclo, você já 1 ano antes do último ano do setênio, você já está fechando as tarefas que você começou há 7 anos atrás. Então, você já está tendo a consciência de que um ciclo está se fechando, mas nem tudo fechou ainda. E você ainda está, sabe, está caindo a ficha que aquelas do final das situações que você vinha vivendo. E muitas vezes está no momento ainda se sentindo meio confuso, porque tanto a 21 quanto a 22 falam do momento de uma certa desorientação, onde você fala, hoje parece que passou um furacão, tirou tudo do lugar, mas que bom, quero para fazer uma limpeza mesmo, para mim poder ver o que fica, o que é importante, o que é meu, o que não é, porque eu estou de mudança. Estou fazendo a bagagem para mudar. Estou fazendo as malas. Então, tanto a 21 quanto a 22 falam de uma mudança grande, mas a 21 especificamente fala de 7 anos atrás, mas fala de 1 ano também, que é esse processo de transformação. Agora, você vê, se a 21 estiver no centro do jogo, a pessoa está no auge do furacão, né? Se ela está, por exemplo, a carta 21
está bem na extremidade, às vezes até ela está fazendo uma dobradinha, no sentido de uma carta contradizendo a outra, falando assim, por exemplo, bom, então, a hora que eu consolidei naquele trabalho, eu realizei que então a minha vida mudou mesmo. Então, aí ela vem como a confirmação da mudança. Enquanto se essa carta estava no centro do jogo, ela vai falar de uma desorientação maior, onde a pessoa está começando a cair a ficha de que se fechou um ciclo e que ela vai ter mudanças no futuro. Então, ela está no começo das mudanças. Enquanto se ela está na periferia, ela já está concretizando as mudanças. Faz sentido? Dá para entender? Muito complicado? Bom, vou seguindo. Sim, dá para entender. Tá bom. Bom, aí, então, a carta 1 é a pessoa definindo tudo que ela precisa para iniciar uma nova etapa. É muito comum você ter os reis nesse jogo, junto, né, no mesmo jogo, e aí você pode apontar através dos reis o que está começando. Se é o rei de paus, é um trabalho, uma casa, uma estrutura básica. Se é com o rei de copas, ele está criando um personagem novo, está assumindo uma posição nova. Se é um rei de espadas, assumindo uma nova função. Se é um rei de ouro, são decisões muito importantes que dão uma nova direção para a vida. É normal, quando você está com a carta 1, você ter até todos os reis, independente de se para uma mulher ou para um homem, né? Porque o rei marca o início de uma nova etapa. E aí, tudo que começa com essa carta tem a tendência de ficar pelo menos por 7 anos. Então, é um momento que você está definindo tudo que você quer para os próximos 7 anos. Qual é a estrutura que você quer compor, qual é o espaço social que você quer conquistar, quais são os objetivos para a sua realização pessoal, o que você quer aprender, o que você pode ensinar. Então, aí são os 4 naipes que eu descrevi. E sempre mostra um momento de definições importantes e o universo está, vamos dizer, presenteando com fundamentos também, com oportunidades para um trabalho novo, uma casa nova, pode ser o início de uma universidade, um estudo, uma coisa longa que vai servir para a vida inteira, um filho, um casamento, tudo isso pode estar sendo marcado, pode estar acontecendo na carta 1 também. Aí a carta 2, a sacerdotisa, ela fala de um momento de muita sensibilidade, onde a pessoa está, vamos dizer, virando do avesso. Ela está percebendo, durante muito tempo eu escondi um monte de coisa de mim mesmo, porque eu tinha medo achava que era inapropriado, achava que ninguém ia gostar desse lado, que iam me rejeitar, ou que eu ia sofrer, mas tinha um lado meu ali que eu deixei escondido, um monte de coisa que eu deixei escondido, não queria ver. Então, fala da pessoa ter bloqueado e reprimido certas partes em função de medo e de repressão, e às vezes até por falta de oportunidade. Então, a carta 2 fala, bom, agora eu estou descobrindo que além dessa minha aparência, ou do que as pessoas conhecem de mim, tem um monte de coisa que eu não estava vendo, que agora eu estou vendo. E isso, a princípio, me deixa meio frágil, meio sensível, me sentindo meio exposta, mas, por outro lado, me traz também a minha força, me faz perceber e entender de onde vem a minha força. A minha força vem dessas capacidades que eu tenho, desse lado meu que eu estava negando. Então, a carta 2, ela é uma carta que fala de sentimento, ela fala de amor,
ela fala de que a pessoa estava guardando os sentimentos, ela estava com medo de amar, ela estava com medo de viver a parte sensível dela. Então, ela fala da sensibilidade, da mediunidade, ela fala da arte também. E ela aparece em momentos onde a pessoa está se expondo ou até se sentindo exposta, mas também se expondo. Ela passou por uma situação onde ela pôde se ver, onde ela ficou exposta, né? Ficou exposta nesse lado e muitas vezes, né, na hora que ela mostra, aí ela é reconhecida, aí ela vê, poxa, eu achei que era ruim, que iam me rejeitar, mas não. Ao contrário, olha, estão gostando mais de mim por causa disso. Então, quando a gente mostra aquilo que é o talento, a nossa arte, aquilo que, quando a gente é espontâneo, a gente faz mais sucesso. Então, a carta 2 é um pouco isso, ela é a espontaneidade, é o agora não tem jeito, agora eu tenho que mostrar o que eu sinto, o que eu sou, agora eu tenho que me abrir para esse lado. Então, a 2 é o feminino, ela é a carta da maternidade, ela é a carta do sentimento, do amor. Na sinastria amorosa, eu sempre procuro se tem a carta 2. A carta 2 mostra que existe sentimento. Agora, ela às vezes demora um pouco para passar, porque aí vai depender um pouco, às vezes, até da coragem da pessoa se expor. Então, e da coragem dela enfrentar os próprios sentimentos, os traumas, os medos. Mas ela pode, muitas vezes, ficar 1 ano, 2 anos na vida da pessoa, né? Por ser esse processo de virar do avesso, de conseguir mostrar coisas que eram muito difíceis. Então, ela está se expondo e botando à prova coisas que têm a ver com a autoafirmação dela, onde ela fala, poxa, se não dá certo, eu vou ficar muito frustrada, vou ficar muito frustrado. Então, ele está dando tudo de si, como a carta Dama de Ouro. E ela pode ficar até uns 2 anos na vida da pessoa. Agora, tem, por exemplo, uma sensitiva, uma pessoa que trabalha com a sensibilidade, aí ela pode aparecer sempre no jogo, porque é sempre a sensibilidade é instrumento dessa pessoa, então ela pode aparecer sempre como um instrumento da pessoa. A carta 3, a Imperatriz, ela fala de um momento de reorganização. A Imperatriz é a mestra da estratégia, da organização e da gestão. Então, é um momento que, na realidade, você fala assim, poxa, parece que eu voltei para casa depois de uma viagem longa, minha casa estava cheia de coisa e agora eu estou cheia de ideias, agora eu quero reformar tudo. Então, pera lá, vamos fazer primeiro as pilhas de coisas, né? O que eu tenho da sala, da cozinha, do quarto, do sótão? E aí você está vendo o que eu tenho de capacidade, de conhecimento, de experiências, de personagens que eu já representei, de papéis que eu já assumi, que as pessoas me conhecem. O que eu tenho de planos, de ideias, de sonhos? E aí, se olhando tudo isso, você começa a ver que tem outras formas de combinar tudo isso. A carta 3, mais internamente, ela vai aparecer quando você, por exemplo, passou a dar valor a um talento que você tem, ao dom que você tem, que antes você não valorizava. E isso traz toda uma reorganização dos seus instrumentos. Ela também pode aparecer depois de grandes mudanças, aonde você vai reorganizar a sua vida, todos os aspectos. Mas ela pode aparecer mais para a periferia do jogo, falando de uma organização simples. Quer dizer, entrou a pandemia, eu tive que me reorganizar diferente. Meu cotidiano, agora estou trabalhando em casa, as crianças estão também,
está uma loucura. Para não ficar uma loucura, eu tive que comprar uma mesa, um computador melhor. Ou seja, então a pessoa teve que reorganizar a vida dela de uma outra forma. Então, essa A3 pode aparecer só ali na periferia do jogo. Se ela está mais interna, ela está organizando os conteúdos internos, as relações mais internas, e aí ela vai demorar mais tempo. Aí ela pode demorar, mas não muito, ela vai ficar 6 meses, 1 ano na vida, porque ela, de toda forma, ela é um planejamento para algo que vai acontecer depois. Então, é difícil você ficar organizando uma coisa por anos, né? Em geral, ela é uma carta um pouco mais rápida e mostra essa reorganização, a pessoa criando uma estratégia para desenvolver projetos, e às vezes pode demorar mais tempo, 6 meses, ela pode vir numa posição mediana para um projeto maior, né? Um projeto que, sei lá, estou reorganizando todo um departamento da empresa, né? Agora, ela tem muito a ver com a administração, com a organização matemática, a comunicação também. A carta 3 fala de, ela consegue não só fazer uma reorganização interna, como ela consegue aproveitar melhor as oportunidades que estão ao redor também. Então, ela também combina o que tem interno com o externo. Então, ela tem essa capacidade de organização e de comunicação também, no sentido de montar network. E por isso, como eu disse, ela pode estar atuando e demorando um pouco mais tempo ou menos, conforme o que ela está organizando. Também pode aparecer várias vezes, muitas vezes, num jogo de uma pessoa que ou é administrador, gestor ou é comunicador, uma pessoa que trabalha com comunicação. Também pode aparecer como característica da personalidade da pessoa. Todos os arcanos maiores, às vezes, quando repete muito, por exemplo, a pessoa faz jogos várias vezes com você, não com muita frequência, mas, vamos dizer, cada 6 meses, toda vez aparece aquela carta para ela. Aí eu brinco, falo, olha lá, é o seu santo que veio aqui dar graça, ele te protege, ele quer dizer que ele está presente, né? E, quer dizer, é uma brincadeira, mas, na realidade, diz, não, a pessoa tem uma personalidade forte, que é caracterizada por essa carta, que sempre se repete no jogo dela. A carta 4, é engraçado porque é meio a marca, né? É uma carta que fala, bom, você agora conquistou o poder sobre si próprio, conquistou o poder sobre a sua vida, você está independente, você tem autonomia, você está independente financeiramente, você tem o poder de exercer a sua capacidade, você tem o conhecimento para ensinar sobre o que você conhece. Então, a carta 4 é uma carta de poder, o poder que vem do conhecimento, o poder que vem do uso das suas próprias capacidades, você contando com você. Então, é uma carta que mostra, você conquistou essa autonomia, conquistou o poder de usar o que você tem de melhor, conquistou uma posição. Também essa carta, conforme a posição dela, ela vai demorar mais tempo ou menos. Se ela está numa posição interna, lógico que toda carta que está na primeira camada, ou mesmo na segunda, ela vai demorar mais tempo para passar, porque ela vai ter que ir para a periferia. Ela vai ter que sair fora do jogo, vamos dizer. O movimento dela, às vezes, ela vem de uma coisa externa, mas vai para o interno e aí vai ter que voltar para fora também.
Então, a carta 4, se ela estiver interna, é um processo de independência maior. Então, a pessoa, por exemplo, está saindo da faculdade, ou já saiu, começou a trabalhar, quer dizer, ela ganhou a independência usando as próprias armas. Pode falar da conquista de uma posição, aí isso pode estar numa posição mais externa. Ela conquistou uma posição onde ela vai exercer a profissão dela. Aí, no passado, talvez essa carta tivesse mais interna, mas agora ela já mostra a posição sendo conquistada, uma posição onde a pessoa pode exercer o conhecimento, né, a sabedoria ou o próprio talento que ela conseguiu uma posição que permite ela utilizar. Se ela tiver interna, é um processo mais longo de independência. Se ela tiver mais externo, é uma conquista mais pontual, vamos dizer, de passar num concurso, entrar num emprego novo, ter uma promoção, ou sentir mais seguro e se libertar daquela insegurança que tinha. Então, é mais nesse sentido. Se tiver, mas mesmo interna, ela também não demora muito mais do que um ano e pouco. Né? Como a imperatriz é mais ou menos a mesma coisa, um ano e pouco, um ano e meio. A carta 5, o Papa também é bem pontual. Ela fala da pessoa estar investindo, trabalhando muito para construir uma base. Pode ser um curso que ela está fazendo, que vai virar uma profissão, pode ser uma construção de uma casa, pode ser a construção de um relacionamento, uma gravidez. Ela está muito envolvida em um trabalho de base, que vai ser uma base, que vai ser um fundamento para um novo ciclo, para uma vida nova. Então, ela pode ser tanto estudo, como ser trabalho mesmo, a pessoa trabalhando bastante para juntar um dinheiro, para ter um reconhecimento profissional. Então, é bem a pessoa bastante envolvida no concreto. Então, também é uma carta curta, uma carta que, em geral, dura um ano e meio, no máximo também, porque ela está diretamente ligada a algo. Às vezes pode demorar mais, por exemplo, fazendo uma faculdade. Sim, ela está estudando, aí pode aparecer durante esses 3 anos, 4 anos, a carta 5, porque ela está trabalhando na construção de uma estrutura básica para a profissão que ela vai assumir. Então, nesse sentido, ela pode aparecer por bastante tempo. Como característica da personalidade, vai ser um construtor, uma pessoa que faz as coisas passo a passo, que coloca um tijolo em cima do tijolo, sabe? Uma pessoa que vai, vamos dizer, devagar e sempre, mas sempre construindo, sempre construindo algo. A carta 6 a carta 6, a indecisão, os amantes, ela já fala de um momento onde você está vendo, bom, eu conquistei uma estabilidade, eu tenho uma situação confortável, mas isso não é o suficiente, eu não quero só conforto, eu quero mais, eu quero crescer, quero me desenvolver, eu não quero só arroz com feijão, eu quero um prato colorido e outras coisas que não são comida. Então, é um momento onde a pessoa está em busca de caminhos novos e, às vezes, ela abre caminhos paralelos e vai levando duas coisas paralelamente ou mais
até ter condição. Por exemplo, pode aparecer, a pessoa ela trabalha lá no banco, mas ela está se formando para advogada. Enquanto ela está vivendo essas duas coisas, trabalhando para ter dinheiro e estudando para uma outra profissão, vai aparecer a carta 6. Quando ela terminar a faculdade, começar a atender os clientes dela, ou fazer lá um concurso e passar, ela vai sair do banco. Então, aí pode focar em uma coisa só. Mas durante todo o tempo que ela ficou dividida em vários caminhos, vai aparecer a carta 6. A carta 6 também, numa posição interna, ela vai falar de uma divisão grande, que pode ser essa, por exemplo, que demora bastante tempo. É todo o período da faculdade, de 4 anos, ela vai estar trabalhando numa outra coisa. Mas, às vezes, ela pode aparecer somente, sei lá, um ano, a pessoa estava trabalhando ali, sei lá, como secretária, e fez um curso e entrou num concurso. Então, quando ela estava fazendo o curso para preparar para o concurso, um ano, aparece por um ano um caminho paralelo. Mas depois ela entra no concurso, vira um só. Então, ela pode dizer, ela fala da pessoa dividida em várias situações, nem sempre duas, mas em mais que uma situação, e que isso antes não existia, agora é uma opção, e esse segundo caminho pode ser o final no futuro, ou às vezes não. Às vezes pode falar que a pessoa tem essas duas capacidades, ela tem 2 trabalhos, 2 coisas. Né? Você vê, às vezes, muitas vezes, a pessoa fica dividida há muito tempo. Trabalha como, sei lá, secretária, mas é música, faz música, tem uma banda, e aí vive, às vezes, meio dividida nas duas coisas, né? Não necessariamente são contrárias, mas às vezes são coisas diferentes, né? Eu sempre uso o meu exemplo. Eu trabalho com a engenharia da informática, fazendo a minha página, e trabalho com tarô, que é um trabalho mais mental, trabalho com a terapia de vida passada, que é pura sensibilidade. Então, você vê, são várias capacidades que acabam me dividindo, né? A informática eu estou querendo me abrir mão, mas não consigo. Às vezes, essa carta vai falar de uma divisão, no caso afetiva, no caso de uma pessoa que tem 2 relacionamentos, mas assim, já falei várias vezes que nunca seria um casinho que aconteceu na esquina, seria 2 relações realmente, uma mulher, um amante, coisas desse tipo. Mas muito cuidado com isso, nunca fale, espere a pessoa falar, se for para falar, né? Porque se você errar nisso, é horrível. Você pode prejudicar muito a vida de uma pessoa. A carta 6, então, é meio difícil a gente dizer o tempo, porque o tempo ele pode ser uma coisa curta, aí vai depender tanto da posição, quanto mais interna, mais longo o período, e das situações em si. Né? Ela fala, eu gosto de usar a palavra abre caminho para ela. Ela abre caminhos para que as coisas se realizem. Então, não quer dizer que a pessoa está dividida, vai ficar eternamente. Né? Às vezes ela pode falar, agora está abrindo uma opção que antes não tinha, para que a situação, por exemplo, se resolva. A carta 7, o carro, o triunfo,
fala de um momento onde você está conseguindo reunir todos os instrumentos que você precisa para superar de vez um ciclo vicioso que você vinha vivendo. Então, a carta 7, ela é a carta que corta, vamos dizer, a carta da roda da fortuna. Ela fala, agora você tem todos os instrumentos para sair daquele ciclo vicioso, para conseguir realizar aquilo que faz muito tempo que você está tentando e não conseguia. Você agora tem tudo na mão. Então, essa carta, ela fala que você já fez várias investidas, várias tentativas, e ficava meio dividido até então, não sabendo direito qual que era melhor utilizar de você mesma, qual era o melhor caminho. E agora você já teve todas as experiências, você aprendeu, e a sua versatilidade e a variedade de coisas que você viveu, que te dá uma visão completa, né? Aqui tem as esfinges, cada uma olha para um lado, quer dizer, você tem uma visão completa da situação. Você tem uma visão completa e você tem todos os instrumentos para realizar a sua tarefa. Então, é uma carta de libertação daqueles preconceitos que a família colocou, que a sociedade colocou, que estava tirando você do seu caminho. E agora você está pronto para traçar o próprio caminho. Então, você já fez tudo que tinha que fazer para os outros, provou que você é capaz de ter e fazer, então, aí, a partir disso, a 8, você, a partir daí, vai poder analisar melhor como usar, o que você tem de melhor para poder realizar a sua função. Então, aí você vai buscar a perfeição do seu talento, na 8. Na 7, você já está com tudo na mão dos instrumentos, vamos dizer, do espírito. Você sabe o que você quer, você sabe onde você está, você já criou uma network, você tem o poder sobre si, criou uma estrutura, olhou os caminhos e agora tem tudo para realizar a sua tarefa. A carta 7 é uma carta rápida, ela não é uma carta que fica muito no tempo no jogo. Ela é uma carta de conclusão e ela vai estar associada a você ter conseguido uma unificação dos seus instrumentos. Então, é uma carta parecida com a carta 20, aonde você conseguiu derreter tudo que você tem e colocar tudo num boneco só. Então, eu não tenho essa divisão, agora tudo me complementa. Tudo que eu fiz é bagagem para o que eu vou fazer agora. Então, em geral, é uma carta rápida, era uma carta de triunfo mesmo, de conquista e de força, mostrando a força que você tem para entrar, às vezes, numa situação nova. A carta 8 já é um momento onde você fala, bom, eu servi aos outros até agora, agora eu quero servir a mim mesma, porque eu descobri que eu sirvo para alguma coisa. Então, o servir está em tudo nessa carta. É um momento que você fala, poxa, eu até agora eu não gostava, não confiava em mim mesmo. Eu achava que os outros eram mais bacanas, mais inteligentes, mais sábios, mais produtivos, que ganhavam mais, que sabiam mais. E agora eu estou vendo que não é assim, que eu também tenho valor, que o que eu faço também é útil, as pessoas também precisam de mim, eu também posso ganhar com o que eu faço. Então, agora eu vou colocar a minha realização em primeiro plano, eu vou colocar os meus instrumentos em primeiro plano. Então, é um momento onde você está, de uma certa forma, dando uma virada também, como a 12, falando, bom, agora está na hora de eu colocar a minha realização, aquilo que eu considero que é o mais importante e melhor para mim em primeiro plano. Então, é um momento de redirecionar,
é o momento de fazer justiça a si mesmo e de colocar os seus objetivos em primeiro plano. Eu também mereço pensar nos meus problemas, eu também mereço me realizar, me desenvolver, realizar coisas que eu nunca me permiti. Então, é um momento de se reposicionar. E também não é uma carta tão longa, é uma carta que, em geral, também fica lá por 1 ano e pouco, 1 ano e meio, mas no momento de tomar decisão mesmo. Então, é esse momento de avaliação, e aonde, às vezes, a pessoa pode estar passando por uma avaliação, um concurso, um exame, uma audiência, pode estar, às vezes, pode estar relacionada com a justiça. Se ela sai muito para a pessoa, na personalidade, pode ser uma pessoa justa, neutra, uma pessoa que tem habilidade para ser advogado, juiz. Então, ela pode dar essa conotação também. A carta 9, ela já vem descrevendo um processo. Ela fala que há mais ou menos 3 anos atrás, a pessoa estava se sentindo muito isolada, muito como um peixe fora d'água, quer dizer, com a vida meio sem sentido. E aí ela percebe, eu estou fazendo um monte de coisa que eu não gosto e estou muito longe do que eu gosto. Aliás, nem lembro bem o que é que eu gosto mesmo. Então, é um momento que a pessoa começa a afastar, há 3 anos atrás, as coisas que ela não gosta, e a reencontrar e a fazer um montinho das coisas que ela gosta. Reencontrando o que eu dou valor, o que eu acho legal, o que eu gosto nas pessoas, o que eu gosto em mim, o que eu acho que vale a pena lutar, o que eu não abro mão, o que eu tenho de bom, de legal, que eu posso usar para fazer uma coisa que eu acho que é útil. Então, é a pessoa olhando para si e buscando reencontrar os seus valores. E aí fala que mais ou menos de 1 ano e meio para cá, a pessoa vem descobrindo pessoas, atividades que ela se identifica muito e que estão mostrando uma luz no final do túnel. Mas, às vezes, quando a pessoa vê a luz, no início ela acha meio bom demais para ser verdade, ela não acredita muito bem. Mas aí, nesse 1 ano e meio, aí ela vai comprovando que tudo que ela descobriu é importante realmente. Então, ela começa aí a sair da sombra. Então, se essa carta está lá dentro do jogo, então a pessoa está mais perdida ainda do que encontrou, mas às vezes também se já pode dizer de 1 ano e meio para cá, você vem encontrando coisas muito importantes que estão trazendo um novo sentido para a sua vida, né? E se essa carta está mais na periferia, ela pode estar falando de descobertas muito importantes. Descoberta de uma pessoa muito importante, que pode ser só uma gêmea, ou de situações com a família que trazem a sua redenção, o seu perdão, né? Às vezes você descobre alguma coisa que aconteceu com seu irmão, com a sua irmã, e aquilo, de uma certa forma, te redime de algo que você fez. Então, a 9 fala revelações importantes. Essa carta sempre é demorada, ela sempre fica bastante tempo no jogo, falando de... Ela pode, às vezes, se está numa posição periférica, ela ser mais rápida, porque ela pode vir, por exemplo, uma revelação. A revelação pode ser, por exemplo,
uma pessoa descobre um trabalho que ela se encaixa muito bem. Então, aquilo foi uma revelação de uma solução que ela fazia tempo que ela vinha buscando. Mas a solução em si pode ser uma coisa rápida, uma situação inesperada, uma oportunidade que abre para ela, até ela mesma descobrir quem ela é, que ela não sabia. Né? Às vezes você começa a fazer uma coisa e descobre que você é muito boa naquilo que você nunca tinha percebido. Então, ela pode vir aí, nesse sentido, ela pode ser uma carta um pouco mais curta e estar mais na periferia e não vir tão profunda no jogo. Mas a maior parte das vezes ela pode vir no corte, por exemplo, e aí, nesse sentido, falando dos 3 anos que a pessoa já vem buscando essa luz. A roda da fortuna, a retribuição, ela fala de um momento onde você está percebendo que durante muito tempo você acabou colocando os outros e os objetivos das outras pessoas como prioridade, como se você, o mais importante fosse satisfazer as expectativas dos outros, que os outros têm de você, do que as próprias expectativas. Então, ela também é parecida com a 8, no sentido de dizer, até agora você deu mais valor para os outros, para o que você achava que devia fazer, do que para aquilo que você gostaria de fazer. E é a percepção disso. E quando a pessoa está percebendo, ela está próxima de resolver. Aí você vai ver cartas em volta que vão falar que ela está resolvendo isso. A 12, a 7, né? A 15, que é o impulso para isso. E, por exemplo, o As de Espadas, cartas de espadas, falando dessa luta. Né? A pessoa vem com uma programação do espírito e ela sofre uma distorção dessa programação com a programação que os pais têm sobre os filhos, e às vezes não é os pais, mas a sociedade, aquilo que a gente acha que era mais bonito, mais legal, que vai ser mais aceito, que vai ganhar mais com isso. Então, as ilusões que o mundo coloca sobre você, como as necessidades que você passou também. As necessidades, muitas vezes, trazem ilusões. Ah, não, enquanto eu não conseguir comprar minha casa, eu não vou me abrir afetivamente, né? Porque minha família nunca teve uma casa, e isso atrapalhou a relação. Então, tem coisas que a gente nem sabe que a gente definiu, e que, às vezes, o jogo vem mostrando onde estão as suas prisões, né? As coisas que você determinou fazer, que é mais para provar alguma coisa para você mesma do que uma realização do seu espírito. Então, a carta 10, ela fala isso. A luta para realizar o trabalho do seu espírito e as ilusões que você tem que superar. Por isso que é o karma, né? A carta que fala do karma, que é o karma são essas obrigações que a gente se carrega em função da situação que nasceu, da família, etc. A roda da fortuna pode ficar anos na vida de uma pessoa. Até ela conseguir dar a volta na roda, ela pode aparecer, ela significa família, e em alguns casos ela pode aparecer envolvimento político. Às vezes a pessoa não, o dever que ela acha não é com a família, que ela acha que tem, não é exatamente com a família, mas é com a sociedade. Então aí aparece como cartas que podem caracterizar uma pessoa que tem um veio político. Político não é exatamente o deputado, o senador. O político é aquele que atua no social,
diretamente, que quer fazer alguma coisa que para um bem-estar de um povo, de uma população, de um grupo de pessoas, então uma atividade mais política. A carta 11, a carta da força, da persuasão, ela fala de um momento onde você está percebendo que pode contar com as suas capacidades, com seus talentos. Então, aqui, bom, eu na 8, eu agora, tanto na 8 quanto na 9, a pessoa está identificando aonde ela é melhor, o que eu tenho de melhor. Na 8, ela se pergunta, o que eu tenho de melhor? Na 9 também, o que eu tenho de especial, que me caracteriza? Então, e na 10, quais são as barreiras que eu tenho para utilizar as minhas capacidades? Então, se ela já sabe quais são as capacidades e quais são os desafios, ela já pode calcular a melhor forma de usar o que ela tem para poder promover a realização dos objetivos dela. Então, aqui ela está usando as capacidades que ela tem e está planejando a melhor forma de agir para poder atingir os objetivos. Então, ela está em ação, ela sabe o que ela quer, ela tem confiança de que ela pode usar as armas dela e ela sabe que ela está com a razão. E ela sabe quais são os impedimentos que ela está enfrentando também. Então, é o momento onde a pessoa está, bom, eu sei que eu posso confiar em mim, mas eu tenho que saber agir direito. Eu tenho que saber agir para não ir com toda a força e aí não conseguir continuar, então, ou não ir com pouca força demais e não conseguir e perder a chance. Então, aí é o trabalho de você saber dosar a sua energia para atingir os seus objetivos, usando as suas capacidades. Então, aqui ela está aprendendo a manejar o seu instrumento. Então, com isso, com esse domínio, ela dá a virada. Que é a virada? Eu conquistei uma situação, uma posição que me permite usar as capacidades que eu tenho. Então, eu me libertei daqueles impedimentos. Eu me libertei daquela impressão, aquele preconceito que eu não poderia ser eu mesma. Eu usei as minhas capacidades e fui bem-sucedido. Então, a 12, o apostolado, ela fala de uma conquista muito importante que liberta você daquela tarefa que você achava que você devia cumprir. Então, eu conquistei aquela casa, estou livre daquela tarefa. Agora eu posso seguir o meu caminho. Então, a carta 12 é uma conquista importante. A carta 11 é difícil falar o tempo dela. Ela pode, como a 10, passar anos. Como também ela é uma carta que fala da sensibilidade, ela também pode estar falando que a pessoa está usando a sensibilidade dela como instrumento. E ela pode ser, às vezes, por exemplo, você está vivendo uma situação de família muito difícil, né? Onde você tem que dividir com o trabalho e com a família. Então, ela também pode aparecer a carta 11. Quer dizer, a pessoa está sobrecarregada, ela tem que fazer muita coisa, ela está lidando com uma situação muito difícil. Mas ela tem força, ela tem capacidade para enfrentar. Mas é difícil, ela gasta muita energia. Já a 12 é um grande alívio. Agora, a 12 é uma carta rápida, porque ela fala de uma conquista importante que traz um grande alívio, que traz uma grande virada na vida da pessoa. Tudo que era muito importante, que ela vinha sacrificando demais para conquistar, agora não precisa mais. Então, às vezes, até um vazio. Você fala, nossa, né? Eu tinha tantos planos, agora parece que não tenho mais plano nenhum,
Mas não é, porque tinha uma pressão muito grande para realizar aquilo. Então, por exemplo, defender uma tese, você entregou o trabalho, pronto, dá um grande alívio, né? Terminar a faculdade, entrar no concurso, né? Então, são conquistas importantes que exigiram muito sacrifício da pessoa. Então, essa virada. É uma carta, então, como eu disse, rápida, é uma carta que vai pegar 3 meses, 4 meses, mesmo que ela apareça no centro do jogo, pode aparecer um momento, um período, às vezes, se ela está ali no centro, quer dizer, a conquista foi tão importante que trouxe esse vácuo, trouxe esse vazio muito grande no momento. Então, a pessoa vai vir reclamando, nossa, eu me sinto assim, meio perdida, num vazio, né? Eu estou tediada, né? Aí você vai ver, aí você fala, poxa, mas você acabou de conquistar uma coisa muito importante, não foi? Então, sabe, precisa dar uma descansada agora, porque você gastou muita energia, você conquistou tudo aquilo. Agora, outras coisas vão aparecer como mais importantes, mas tem que ter um tempo de vácuo, de tédio, um tédio necessário para limpar a cabeça, para dar margem para surgir outras coisas. Então, a 12 pode aparecer mais longe, durar mais tempo no jogo, se ela tiver numa posição interna. E então ela pode representar esse vazio depois de algo muito importante que foi conquistado. Tudo bem, eu acabei a faculdade de medicina, poxa, até fiz já um como é que chama? Residência, mas ainda não estou com todos os convênios, não tenho consultório ainda, né? Então, é um período, é um vácuo. Por que um vácuo? Porque acabou a faculdade, né? Acabou a residência, agora vai começar a vida profissional. Mas, às vezes, isso demora 6 meses, até 1 ano para conseguir se colocar, né? Então, esse é o período, pode estar marcado pela carta 12. A carta 13, ela já fala de uma mudança um pouco mais gradual. É como se falasse assim, eu sei que eu não posso ter monocultura, ter só café não dá certo, está dando bicho, né? Então agora eu preciso variar, mas também não posso cortar o cafezal todo de vez, porque eu não tenho nada que vai me sustentar. Então, vou fazer o seguinte, primeiro eu vou aproveitar aquela roça que eu tinha lá, está meio parada, vou plantar o milho. A hora que eu colher o milho, aí eu corto um pedaço do cafezal, que daí eu vou começar a plantar ali o cachofra, que demora um pouco mais, mas que me dá um lucro maior. Vou manter o milho. Aí, quando tiver outra colheita do milho, aí eu corto um pouquinho mais lá. Então, a carta 13, ela fala de mudanças graduais. Então, é o momento que você está cortando tudo que você plantou, mas analisando, pera lá, né? Qual é o joio, qual é o trigo? O que eu quero replantar na minha vida, o que eu não quero mais. E eu tenho umas sementes velhas lá no armário, como também ali, revolvendo a terra, achei uns bulbos. Então, eu quero trazer umas coisas do passado também. Então, a 13, ela fala de uma reforma aonde você também está indo no passado, limpar o passado, buscar lá no passado coisas importantes que você quer resgatar na sua vida. Então, fala de uma reciclagem e de uma reciclagem inteligente, quer dizer, no passado eu aprendi com a experiência, agora tive uma outra experiência, estou juntando, no futuro fazer melhor, já sei como é que eu posso melhorar. Então, é uma reflexão buscando uma evolução. E fala tanto de mudanças em relacionamento, mudança de ambiente, você saindo de um bairro para o outro, saindo de um ambiente, porque, sei lá, acabou o curso, mas voltando a um ambiente antigo, voltando a um emprego, uma cidade antiga, resgatando um velho amigo, reencontrando uma pessoa do passado, mas agora vendo ela de uma outra forma.
Então, são cartas, são situações que o jogo vai falar. Cortes em relações, na forma de você se relacionar com as pessoas, em certas atividades, pode ser mudança de casa, mudança de cidade, de ambiente, principalmente se você estiver voltando para uma cidade que você já morou, um lugar que você já morou. Então, ela tem tanto o aspecto da mudança, como o aspecto de resgatar coisas do passado. Em geral, aí, se ela está lá dentro, é porque houve algum corte que foi muito significativo. Então, esse corte pode ter vindo, às vezes, por exemplo, da morte de uma pessoa muito chegada, que já foi, que já passou. Mas pode ser, por exemplo, houve uma mudança de cidade, o marido mudou de cidade. Para ela foi um corte, foi uma mudança, que ela está tendo que, mas está tendo oportunidade de resgatar umas coisas que ela deixou de fazer, porque nessa cidade ela vai poder ser professora, que na outra cidade ela não tinha chance. Então, por um lado, fala da mudança, mas fala do resgate de algo do passado também. Então, para um relacionamento, essa carta não é uma ruptura de relação, porque ela fala muito mais de mudança de ambiente do que ruptura, mas ela pode dizer do resgate de uma relação que estava adormecida, ou porque ou até o reencontro com uma pessoa do passado que acaba virando uma relação afetiva. Se ela está no centro, ela pode estar falando de mudanças mais profundas que aconteceram e que provocaram essa reciclagem, essas mudanças, mas se ela está na periferia, ela pode ser uma coisa mais simples, como uma mudança de casa, uma mudança de emprego, uma mudança no emprego que traz, onde você agora voltou para um setor antigo, voltou a trabalhar com alguém que você já trabalhou. Então, pode estar falando de uma coisa mais simples e aí era mais pontual. Mas se foi, por exemplo, alguma coisa, uma mudança que foi através de uma coisa que chocou a pessoa, às vezes pode ficar ali por bastante tempo, né? É um choque que a pessoa ainda não superou, onde ela sofreu algum tipo de corte, não necessariamente uma morte, pode ser às vezes foi cortada de um trabalho, alguma coisa que foi chocante para ela. A carta 14, a temperança, ela já fala do momento onde a pessoa está percebendo, bom, uma estabilidade, uma base eu já tenho, agora eu já tenho o equilíbrio para usar mais, eu já posso ir além. Então, ela parece um pouco aqui com a carta 6, porque ela fala, eu tenho uma base, está conquistada, agora eu quero mais. Arroz com feijão só é pouco, eu quero mais. Então, mas é uma carta que mostra uma estabilidade. Então, às vezes, quando ela está no quem eu sou, né, na primeira camada, ela pode dizer, bom, a pessoa conquistou uma estabilidade que permitiu, financeira, que permitiu agora ela pensar, por exemplo, no lado afetivo. Pensou, agora eu posso ter filho, né? Então, embora ela diga, eu quero algo que eu ainda não tenho, para ela ter essa coisa, ela precisava ter uma estabilidade primeiro. Então, ela fala, a estabilidade foi conquistada, agora eu posso dar um passo além, posso fazer aquilo que eu dependia disso, né? Então, nesse sentido, também é uma carta mais pontual também,
não necessariamente é uma carta que vai ficar muito tempo, a não ser que ela venha, como eu falei, marcando a personalidade da pessoa. É uma pessoa equilibrada, uma pessoa que tem uma vida bem versátil, faz coisas diferentes, mas tem um equilíbrio com isso. A carta 15 é uma carta, em geral, mais rápida, mais pontual, porque ela fala, eu estou muito insatisfeita com um monte de coisa na minha vida e agora chegou a hora do vai ou racha. Agora dá na hora de assumir as minhas capacidades, usar todo o meu talento, todo o meu conhecimento para dar uma grande virada. Então, ela está, muitas vezes, associada à roda a 12 e à roda da fortuna, falando que agora chegou a hora de eu sair do ciclo vicioso, de eu conquistar aquele objetivo que eu vinha me sacrificando há tanto tempo. Então, é a carta da ação, do vai ou racha. Ela, às vezes, a pessoa está meio apaixonada por ela mesma, porque ela está vendo a força que ela tem quando ela acredita naquilo que ela faz, e está tendo uma oportunidade para dar essa virada também. Então, em geral, é uma carta mais pontual, mas se ela estiver lá dentro do jogo, nas posições internas, a primeira camada, aí fala, é uma insatisfação muito maior e o desafio é maior também. Então, quanto mais para dentro, mais para as camadas internas, mais intensa é aquela carta e mais importante ela é no jogo também. Então, aí a insatisfação é maior e ela pode demorar mais tempo, ela pode ficar 1 ano e meio, porque é o tempo da pessoa conseguir fazer as transformações. Mas se ela estiver na periferia, às vezes pode ser, por exemplo, o desafio de um concurso, de estudar para um concurso, né? Ou até o desafio de uma relação onde a pessoa está mais apaixonada por ela mesma do que pelo cara, ou pela mulher, né? Então, pode ser a pessoa está, por exemplo, terminando uma terapia, ou está num processo terapêutico, está se descobrindo, então dá aquela paixão por si mesmo, descobrindo a sua beleza, né? A própria pessoa. Então, às vezes, ela tende a projetar em alguém que tem alguma coisa parecida com aquilo que ela está aceitando agora nela mesma. Então, às vezes, pode ser uma projeção essa paixão. De todo jeito, nunca é ruim, porque é um momento que você fica bonita, né? Fica bonito, é um momento que você se embeleza, que você cuida mais de você, que você está com muita energia para fazer as coisas e feliz, né? Então, vamos dizer, se estiver interna, ela demora tanto tempo, 1 ano e meio pode demorar. Agora, se tiver mais externa, pode ser um simples desafio aí que a pessoa teve o desafio de fazer um trabalho que pode ser experiência e depois virar um trabalho, né? Também pode ser assim, pequenos desafios que vão levar ela a uma realização pessoal maior, que vão ajudar ela a desenvolver um projeto, um plano, um projeto de vida, né? A carta 16, a fragilidade, ela já fala de um momento onde a pessoa está percebendo, não, eu não quero mais ficar no conforto, né? Eu estava ali usando uma estrutura, vivendo uma estrutura que estava confortável, porém, aquele conforto é ilusório, eu estou vendo que já está acabando e que está na hora de eu partir para construir uma estrutura nova. Então, para mim, eu vejo essa carta como uma casca do ovo que está quebrando. Então, a pessoa se libertando de uma estrutura antiga que ela estava utilizando para agora desabrochar. Então, aí também, da mesma forma, se ela está interna, pode também aparecer como a carta 13, no quem eu sou, com um trauma que aconteceu anterior,
que provocou uma série de mudanças que vão acontecer a partir dessa carta, ou pode ser uma libertação. Por exemplo, eu acabei acabei consegui, fiz o exame da OAB, comecei a advogar, quebrei, saí do banco. Então, ela saiu daquela estrutura que ela usou para poder se formar como advogada. Um emprego que ela se sentia dependente, e, de repente, ou ela saiu, ou tiraram ela, e isso foi um mal que fez bem, porque ela está vendo que ela não dependia daquele trabalho, que aquele trabalho nem estava dando o que ela precisa. Então, é sempre uma libertação de uma estrutura que estava aprisionando. Então, sair da prisão, ela vem como um alívio. Sair da prisão. E às vezes pode ser sair da prisão de um casamento, né? Né? De uma dependência financeira, da casa dos pais, de um trabalho que era só para ganhar dinheiro. Então, é essa ruptura. Se ela tiver interna, ela pode demorar mais tempo, porque foi uma quebra mais violenta, quebrou mais coisas do que não foi só um trabalho, é um trabalho que quebrou, mas que trouxe uma percepção de uma coisa muito maior, né? Pode vir em seguida da carta 8, por exemplo. Então, ela pode demorar mais tempo. Ou ela pode, às vezes, sair por exemplo, na periferia, até falando de uma relação afetiva, né? Aconteceram certas coisas, ela passou a confiar mais em mim, quebrou aquela resistência que ela estava tendo. Então, essa carta, às vezes, pode aparecer numa posição mais periférica, dizendo a quebra de uma resistência, ou, às vezes, até, por exemplo, ela conseguiu separar daquele namorado que estava ali só porque havia uma dependência entre eles. Então, ela se libertou daquela relação e aí pode te enxergar, pode te perceber, ou pode ficar com você. Então, às vezes pode falar até de uma outra pessoa, se ela está numa posição mais superficial, né? E aí pode ser bem pontual. Aí você vai ver um as junto de alguma coisa que quebrou, às vezes um trabalho que a pessoa ou saiu ou foi mandada embora, mas de todo jeito, como eu disse, é um alívio, porque aquela estrutura já não sustentava a pessoa. O ovo já tinha quebrado, vamos dizer. A carta 17, sim, pode ficar um tempão, ela é bem chata, às vezes pode aparecer muito, 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 você fala, ai, não quero mais essa carta. Né? Tem gente que fala, Nelise, esconde aquela carta, pelo amor de Deus. Porque, por um lado, ela fala, você agora está enxergando a vida de uma outra forma e percebendo oportunidades que antes você não percebia. Então, essa carta, ela fala que você está se abrindo para enxergar coisas que você não via e que o universo está fazendo mais sentido, que a vida faz mais sentido, que você está encontrando uma forma de unir tudo que você viveu com as coisas que você sonhou. Você viu uma ponte, você teve uma visão. Agora, às vezes, a visão demora mais tempo para acontecer, porque às vezes não depende só de você. Então, essa carta ela fala que você está numa expectativa, você teve uma visão de algo que pode acontecer logo ou pode demorar mais tempo para acontecer, porque não depende de você. Então, às vezes, isso pode falar, por isso que eu falo que às vezes ela é chata, quando ela se refere ao afetivo. Porque ela fala, bom, tem um homem que está preparado para você, você já até conhece ele. Às vezes você nem sabe quem é essa pessoa.
e mostra, às vezes mostra até a história desse homem no seu jogo, e você não sabe quem ele é. Por quê? Porque tem alguma coisa que está impedindo a sua visão. Ou porque ele ainda está casado, ou porque ele mora em outro país, em outro lugar, ou porque ele tem uma característica que no momento você ainda não aceita, ou porque você tem uma característica que ele não aceita. Então, essa carta ela pode dizer de uma situação que está em suspenso. E, às vezes, você nem sabe que está em suspenso. Agora, ela aparece, por exemplo, também, por exemplo, você mudou de país. Você foi para um lugar que você não conhece, você não sabe nem aonde compra um colchão, né? Então, você está entrando num universo novo que é enorme. Então, a carta 17, às vezes, ela dá aquela impressão do pintinho que acabou de sair da casca e olha para o terreiro, vê aquele terreiro enorme. Então, pergunta, cadê minha família? Né? Cadê meus amigos? Onde é que eu tenho comida? Onde é que eu me escondo do gavião? Então, é aquele momento que você ainda está meio perdido nesse ambiente novo. Então, também no caso da faculdade, acabei a faculdade, agora? Eu vejo um universo enorme, não sei ainda para onde eu vou. Então, a carta 15 é esse, eu abri, eu vi, estou vendo as coisas, mas ainda não sei como me encaixar, né? Por isso, ela, em geral, uma carta longa, porque é o tempo de você se situar naquilo. Às vezes, numa posição periférica, ela pode estar falando de uma espera mais próxima. Por exemplo, eu estou aplicando para fazer uma pós-graduação no exterior. O processo de você aplicar, de você ser aceito, você fazer o exame de inglês, não sei o que lá, e aí até chegar o agosto para começar o ano letivo, às vezes demorou quase um ano, né? Então, ficou a carta 17 ali, numa posição periférica, falando que você já definiu algo que vai acontecer daqui a um ano e meio, daqui a um ano, mas você ainda está na expectativa disso acontecer. Então, aí ela está periférica, ela está mais objetiva, pontual a uma situação, uma mudança de país que vai haver, que você já sabe, e tem um tempo curto, tem um tempo ali, aquele tempo. Por exemplo, aparece na gravidez. Você pode até querer que o neném nasça, mas não vai dar certo, né? Tem que esperar 9 meses. Então, essa expectativa, principalmente no final da gravidez, né? Então, ela é esse tempo de espera. E muitas vezes de coisas que não dependem de você, né? Às vezes você tem, tá vendo, o meu patrão está sendo treinado para uma posição, o meu chefe está sendo treinado para uma posição melhor. Ele já falou que vai me levar, mas ainda tem esse tempo. Então, a pessoa já está numa expectativa mais pontual de algo que vai acontecer em breve. Então, aí vai depender da frequência, da posição do jogo e até da conjunção com as outras cartas, né? Aí a carta 18, a carta da Lua, ela fala de um momento onde você está descobrindo que o ambiente que você estava não aceitava você do jeito que você é e que você estava se forçando a se encaixar naquele ambiente, sendo que não é necessário, que existem outros ambientes onde você pode ser aceito. Então, é o momento onde você descobriu que existe um outro ambiente, que onde você pode ser aceito. Tanto é que agora, né, você descobriu outro, por isso você percebe que não é só aquele ambiente que existia.
Então, é um momento onde você está percebendo que você estava mal colocado e que existem situações aonde você pode se encaixar melhor. Então, ela fala de um reconhecimento de talentos, de dons, de características que você tem que até agora não tiveram espaço para se expressar e que agora tá surgindo essa possibilidade. Então, surgiu a chance de você ser aquilo que você sempre quis, mas que você achava até que era impossível, não era apropriado, que era defeito. Então, é você descobrindo coisas que você ainda não percebia de você mesmo. E então já começa a percepção de um ciclo se fechou, mas é como falar, se eu quero me inserir, eu não dependo de nada e de ninguém, eu estou vendo que existe a chance, mas eu tenho que esperar o lugar, o momento certo, para me mostrar nesse ambiente que aparentemente não me aceita, mas que vai passar a me aceitar a hora que eu mostrar e usar os meus dons. Então, a hora que eu uso meus dons, eu consigo perceber que existe um espaço para mim. E aí eu posso fluir na carta 19. Então, a carta 18 é o momento onde você está encontrando uma forma de agir onde você provoca uma transformação. Então, por isso, você reconhece que aquele ambiente estava inadequado. A carta 18, ela pode ficar bastante tempo numa posição interna, porque é a pessoa vivendo e ainda insegura de mostrar quem ela vivendo quase que dois mundos, dizendo um mundo eu sou aquilo que eles querem que eu seja, e no outro mundo eu tento ser aquilo que eu gostaria de ser, até ela ter confiança para se impor naquele outro mundo, né? Então, pode demorar mais tempo. Às vezes, ela pode aparecer numa situação mais periférica, na hora que a pessoa está descobrindo esse ambiente onde ela pode ser ela mesma, ou descobrindo, às vezes, coisas das outras pessoas que deixavam ela desconfiada e que agora estão se iluminando, esclarecendo. Então, ela esclarecendo coisas que ela não via de outras pessoas também. Então, na carta 18 é o momento que a luz bate, incidindo em partes que você não via, tanto mostrando a chance de você ser o que você sonhou, como mostrando que certas pessoas não são bem aquilo que você via. Quer dizer, você queria enxergar daquele jeito, ou você não queria enxergar aquilo. Então, é um momento que a luz bate e traz clareza sobre pessoas, sobre o ambiente que você está e sobre você mesmo. Meio difícil de entender essa carta, mas é a sombra, é você descobrir aquilo que você gostaria de ser, mas que ficou reprimido porque não tinha, na realidade, chance de aparecer. Então, é uma carta mais morosa, porque é mais difícil de você lidar com isso, com a visão, com a rejeição, com a mentira, às vezes, você entrando em contato com a mentira, com pessoas falsas que você está descobrindo uma outra faceta. Então, por isso, às vezes, tem uma dificuldade maior em lidar com enxergar essas realidades ocultas. A carta 19, infelizmente, é uma carta também meio pontual, meio rápida,
porque ela fala de um momento onde você está tendo uma fluência perfeita. Você está dando tudo de si, contribuindo, sendo útil e recebendo também. Então, não é que é uma coisa que você pode ter sempre, sempre está fluindo dessa forma, mas é o ideal. Mas não é assim que acontece, né? Essa carta mostra momentos onde você identificou a possibilidade dessa fluência. Depois fica comum, não é assim tão novidade mais. Mas a hora que abre as portas e você consegue fluir, é uma coisa que você nunca esquece. Então, a 19 é aquele momento onde você conseguiu abrir a porta para a fluência. Você está dando tudo de si, está orgulhoso do que está fazendo, está contribuindo e está se sentindo gratificado pelaquilo que você está fazendo também. Então, é a fluência, é o fluxo, é você descobrindo situações que você se encaixa, aonde você pode contribuir com tudo que você tem e se sente muito aceito, muito afirmado no que você está fazendo também. Então, é uma carta rápida. Se ela está lá no centro do jogo, às vezes mostra que você está num processo de aprendizado muito intenso, descobrindo muitas coisas, sabe? Quando parece que está caindo a ficha, você está entendendo tudo e está meio iluminado com aquilo. Então, que a gente fala, o ego meio inflado. Então, você está meio beato com aquilo, você só fala daquilo. Então, é porque você está descobrindo algo que foi muito importante, é uma solução para você, mas aquilo, naquele momento, naquele período, tomou o seu ser. Aí, nesse sentido, é melhor que não fique muito tempo, né? Porque você não pode ficar inflado muito tempo, porque a hora que desincha é forte, né? Então, o balão voa rápido. Então, é melhor que isso seja uma descoberta, mas que você encontre formas de ir diminuindo não diminuindo o fluxo, mas se acostumando com ele, né? E não ficar uma coisa tão fantasiosa, vamos se dizer, que pode dar um ego muito inflado, né? Onde se começa a achar que aquilo é solução para todo mundo, por isso beato. A carta 20, a carta da ressurreição, fala de um momento onde você é uma carta demorada, é uma carta que fica, em geral, 2 anos, 3 anos na vida da pessoa, porque ela está derretendo tudo aquilo que ela foi e moldando uma borboleta. Então, é aquela lagarta que ficou se enchendo de informações, aprendendo coisas, que agora vai derreter toda essa experiência para formar uma borboletinha bem leve, que vai só carregar o que aprendeu, né? Mas vai ganhar o mundo também. Então, é um momento de renascimento, onde você está processando toda a aprendizagem de 7 anos para moldar agora um personagem novo que vai nascer diferente. Então, essa carta você, em geral, vê migrando mesmo, do interior para o exterior, e ela você vai tirando, às vezes, vários tarôs para a pessoa, você vai ver ela aí, até que um momento a pessoa sente, bom, agora eu estou saindo do casulo, estou desabrochando. Então, a carta 20 vai estar mais na periferia. A carta 21, como a gente já falou, é um momento de mudança, onde a pessoa às vezes se sente meio confusa, dizendo, eu mudei, tudo mudou, não sou mais a mesma, não sou mais o mesmo de 7 anos atrás, mas não sou mais o mesmo de 1 ano atrás, estou pensando coisas que eu nunca imaginei que fosse pensar um dia, mas eu quero mudanças, minha vida ainda não mudou. Então, ela pode demorar um tempo longo, porque às vezes o mesmo período até dá 20, 1 ano e meio, 2 anos, onde às vezes a pessoa está meio confusa nessa transição, mas daí vai passando, também vai migrando para a periferia do jogo, até que
a pessoa fala, bom, agora eu estou tendo as provas de que eu consolidei essa mudança. Então, aí ela está na periferia já do jogo. A carta 22, ela vai ser a transição. Também, se ela está no centro, ela pode demorar mais tempo, porque a pessoa está meio desorientada, porque fechou um ciclo de 7 anos, ela ainda não começou nada novo, às vezes ainda sabe melhor o que ela não quer do que o que ela quer daqui para frente, mas ela pode estar, ela também vai migrar para o exterior do jogo, com cortes mais precisos também. Ela pode vir, mudança de casa, mudança de país, muitas vezes ela pode mostrar mudança de estado, saída de um trabalho de mais de 7 anos, uma aposentadoria, saída da casa dos pais, uma ruptura de um casamento de mais de 7 anos. Então, é sempre uma mudança, do jeito que as coisas estavam, não ficam, do jeito que estão, não vão ficar mais. Então, aí uma mudança radical na vida da pessoa, e às vezes isso pode trazer uma desorientação maior ou não, né? Ou a pessoa às vezes já está preparada. Às vezes tem já ali a carta 6, ela já abriu um caminho paralelo para a hora que mudar, já tem uma coisa nova para pôr no lugar. Então, aí aparece a 22, aparece a 1, ou a 6, né? Ou ela rompeu, ainda não sabe, vem a 20, estou processando para moldar uma pessoa nova. Né? E agora a 8, que era uma profissão nova. Então, a 22 fala de uma ruptura, de uma situação de 7 anos, pelo menos, um caso, uma namoro de 2 anos, não vai romper com essa carta. Se aparecer a ruptura, é de alguma outra coisa, até às vezes de um casamento. Uma pessoa passou muito tempo sozinha, agora começou a se relacionar com um cara e vai casar. Isso é uma mudança grande na vida dela, porque ou ela nunca casou, ou pelo menos já faz 7 anos que não estava casada, não tinha um companheiro, uma companheira. Então, fala de uma mudança, quando a gente fala os 7 anos de vaca magra, vaca gorda, não que seja essa ordem, vacas magras e vacas gordas, mas é sempre vaca gorda naquilo que o ano passado foi magro, né? Então, é sempre você obter aquilo que você não estava tendo. Bom, e aí então se fecha todas as cartas. O ciclo de 7 anos.